Olá, sou de uma família que veio de Toscana, na Itália, na década de 1930 e se estabeleceu em São Paulo na época da guerra. A minha avó era muito linda e eles eram de uma família abastada na Itália. Moravam em um vinhedo e eram donos de uma vila. Segundo minha avó, eles plantavam uvas, criavam porcos e carneiros e tinham várias casas de trabalhadores que trabalhavam produzindo exatamente o vinho com meu avô. Mas então veio a guerra para destruir tudo. Antes de viajarem ao Brasil, minha avó dizia que todos estavam com medo, pois os soldados alemães apareciam do nada levando tudo que tinha, e isso quando não matavam os italianos. Em uma certa noite, contava minha avó que apareceu um soldado alemão e estava todo machucado. Os aldeões, com receio de represálias, acudiram a ele, colocando-o em um galpão rural e o deixaram lá, cuidando de dia e deixando alguém para cuidar dele à noite. Em uma dessas noites, um homem que o estava cuidando reparou que ele estava agitado, febril, e foi chamar sua esposa para vê-lo. Quando saiu na porta do galpão, ele ouve um grito e em seguida um baita de um uivo, que mais parecia um grito misturado com um rosnado grosso. Era um negócio esquisito. Assustado, ele olhou para trás e foi quando viu que aquela criatura de 4 pés, todo peludo, estava parado e olhando para ele, com aquela cara deformada e a boca escancarada, olhos que soltavam faíscas. Imediatamente ele correu para casa e fechou a porta. Aquilo veio de encontro à porta e quase pôs abaixo. Naquela noite, carneiros e porcos galinha foram despedaçados por aquele ser esquisito. Todos ficaram nas casas e em desespero, pois nem armas havia ali para se defender. Mas de repente, ouviram tiros de uma patrulha de resistência italiana que vinha chegando, e os gritos eram ouvidos, mas nada puderam fazer para ajudarem. A noite toda se ouviram tiros e gritos, e só ao amanhecer eles saíram para ver o estrago. Andando em volta das casas dos vilarejos, se via os pedaços de animais nas ruas jogados. Contava minha avó que um dos soldados da resistência veio falar com minha avó, contando que pegaram um grande animal e o jogaram no matagal, e que o bicho era todo deformado e totalmente horripilante. E meu avô, então, lembrando do soldado nazista, correu ao galpão com os homens. E qual foi a tua surpresa? Aquele homem não estava mais ali. Preocupado, ele foi até a mata ver o tal animal deformado. E o tamanho susto ao chegar lá foi ao verem que no lugar daquele ser estava o soldado nazista, crivado e triturado a bala. Os homens gritavam assustados e dizia no manaro, que quer dizer um lobisomem. O maldito era um lobisomem, um manaro. O terror se espalhou na vila. Todos assustados, pensando que podia haver outros, pegaram aquele homem nu e o enterraram na mata, mas não antes de cortar a sua cabeça, pois eles acreditavam que para um tal de Manaro não voltar, tinham que enterrar sua cabeça em outro lugar, bem longe do corpo. E assim fora feito. Imaginem que não bastava a maldade dos nazistas,
Ainda essas feras para atormentar aquela gente pobre. Essa história, amigos, era contado por minha avó e meu avô, que ainda quando eu era garoto, me alertava para ter cuidado nas noites de lua, pois depois que vieram ao Brasil, eles também tiveram experiências com essas feras. Portanto, eu acredito em meus avós, pessoas maravilhosas que hoje estão no céu. E o detalhe que meu avô era amigo dos Matarazzo, e sempre que se encontravam, eu iam com meu avô e ouvia altas histórias a respeito de suas viagens da Itália para o Brasil. Obrigado a todos vocês e eu agradeço por contar essa minha história. Boa noite. A minha história se deu em meados de 1978, no oeste do Paraná, da cidade de Moreira Salles, onde morei há 4 anos com a minha família. Para quem não sabe, Moreira Salles é uma cidade pequena, com uma avenida asfaltada, com comércios e praças da Igreja Católica. E o resto são algumas casas com ruas sem asfalto, um grupo escolar, um ginásio, um hospital, e acabou a cidade. Tinha também um cinema, pasmem vocês, a única distração na época. Na cidade nem clube com piscinas tinha, a cidade de tão pequena que era. Os moradores também eram, na maioria, sitiantes em volta, que vinham nos finais de semana às compras e nada mais. Nessa época, minha mãe era dona de uma cantina na escola, onde ela vendia aos estudantes. Vendia salgados, doces que ela fazia. Eram mesmo deliciosos. Nessa época não tinha carro, e nossa casa era na saída da cidade, perto de um laticínio, um pouco distante do colégio. Portanto, eu ia com ele todos os dias a pé, cortando por entre as ruas onde tinha uma serraria com muita madeira espalhada. E sentimos muito medo, pois havia só algumas casas e outras mais distantes. E se algo acontecia, ninguém nos ouvia. Bem, realmente era um fim de mundo, e devido à nossa situação na época, sem carro, tínhamos que nos sujeitar a irmos à noite sozinhos, com a cara e a coragem. Em uma certa noite, fomos eu e minha mãe, naquelas ruas de areiões, afundando o pé na areia, que mal nos deixavam andar, pois realmente parecia que atolava o pé na areia, pois a rua não tinha asfalto. Na ida, passamos pela serraria e algo me arrepiou quando olhei naquela escuridão as tiras de madeira. Falei para minha mãe andar logo e passamos correndo. No colégio, a última aula acabava às 11 horas da noite, e minha mãe e eu saímos da escola rumo à nossa casa. Na altura da serraria, já a 2 quadras de minha casa, vimos na esquina um homem que, ao nos ver, entrou na serraria, que era toda aberta, sumindo entre meio todas aquelas toras de madeira. Eu logo falei para minha mãe andar mais rápido, pois aquilo não me cheirou bem. Passamos na serraria do outro lado da rua, e olhando para lá de dentro, vejo em cima das toras o que parecia um homem de 4 pés, mas quando ele nos olhou, vi seus olhos vermelhos a nos observar. Apertei o braço de minha mãe e disse: vamos correr. Cheio de formas nas mãos, aquela areia não deixava a gente correr, e eu ali já chorando apavorado, olhava para trás e sentia que aquilo ia vir atrás da gente.
Minha mãe, desesperada, me mandou correr na frente. Foi quando olhei para trás e vi aquilo descendo a rua atrás de nós duas. Aquilo parecia ter as cadeiras altas e, ao andar com a cabeça no chão, no escuro, só via as cadeiras altas e o barulho do fungado e seus rosnados. O bater de suas orelhas como o bater da orelha de um cachorro quando chacoalha elas. Jesus, o desespero era tanto que comecei a gritar por socorro. Ninguém naquelas ruas, mas de repente vejo um farol ao longe, quando na esquina da nossa casa era um jipe de um sitiante que bateu o farol naquela besta e logo pulou no matagal, num lugar vazio. Eu e a minha mãe no desespero total. O motorista do jipe fez a volta na esquina e falou pra gente entrar no jipe. Assustado, nos levou em casa e nos alertou que aquilo era o que se chamava de um lobisomem. Ele o viu, mas nós só o vimos de relance. Entramos em casa correndo, no apavoro, com medo, e meu pai ficou apavorado. E nunca mais fomos a pé à noite para a escola. Meu pai comprou um Fusca para minha mãe. Logo nos estabelecemos e fomos nos ajeitando por ali. Então, nunca mais passamos daquela rua. Naquela noite fomos salvos pelaquele sitiante do jipe, pois aquilo iria nos atacar, com certeza. E graças a Deus saímos daquele lugar. Mas a cidade continua a mesma. Não sai do lugar e acho que aquele lobisomem ainda vive por lá. Muita gente ainda conta a história dessas bestas naquela cidade. Eu e minha mãe o vimos e o sitiante também. Obrigado por contar meu relato. Olá, amigo. Eu me chamo Júnior e admiro muito o seu trabalho. Já há algum tempo acompanho o seu canal e só agora tomei a coragem de contar o meu caos. O meu caos com essa maldita besta chamada de lobisomem. Sou do interior do Pará, de um lugar bem simples, chamado de Goiaval. Esse lugar é lindo, cheio de rios, florestas e gente muito trabalhadora. É boa, mas também é cheia de histórias macabras. E essa aconteceu com a minha mãe. E depois foi comigo. Tudo aconteceu quando minha mãe ainda era pequena e quando dos nossos tios, se mudaram para Goiaval. Era o Denis e o tio Cláudio. Cláudio era boa pessoa, sempre sorridente, amigo de todos. Já o Denis era mal educado, mau caráter, ruim mesmo. Com pouco tempo que levava ali, já tinha inimizade com todo mundo. Passado um tempo, começou a desaparecer animais pelas redondezas. Sumia muitos animais. Começaram então a sumir bezerro, cavalos, pato toda semana. Até que um dia, o cavalo de vovô apareceu morto. Vovô ficou louco. Passado 3 dias no mato, buscando a onça que havia feito aquilo. Mas, na verdade, não encontrou rastro nenhum. Até que, já na volta para casa, ele deu de cara com o Denis, que por sinal era seu primo. Então Denis, meio que rindo, perguntou: achou a onça?
que matou o seu cavalo? Meu avô então respondeu que não viu nem rastro. E então o tio Denis saiu rindo e disse para o meu avô que tivesse uma boa sorte. E durante muito tempo ficou esse tormento ali, morrendo e desaparecendo animais. Até que um dia minha mãe conheceu meu pai e ficou grávida. E quando eu nasci, minha mãe conta que começou o tormento na primeira noite que passei ali na casa dos meus avós. O bicho veio e quase pôs a porta abaixo. Só não derrubou porque meu avô deu alguns tiros naquele bicho. E ficou um mês nessa luta, quase toda noite. O bicho vinha e tentava entrar na casa, mas sempre meu avô o expulsava aquele demônio debaixo de bala. Até que meu pai levou minha mãe dali para a cidade e depois de um tempo, meus pais acabaram se separando. E eu fui viver com meus avós. Isso já em 2005. Devia ter uns 9 ou 8 anos. Apesar de triste pela separação de meus pais, estava bastante contente por ir viver ali. Minha mãe foi para a Espanha trabalhar de cozinheira e eu fiquei com meus avós. Adorava aquele lugar. Brincava o dia todo e tinha muitos amigos. Depois de um par de semanas já ali, comecei a escutar barulhos de algo caminhando ao redor da casa todas as noites. E senti um cheiro muito forte, com enxofre e coisas podres. Sei lá, era algo muito nojento. Até que um dia, acordei o meu avô e falei para ele que tinha algo ali na janela. Meu avô logo levantou, pegou a carabina e pela rachadura da janela, meu avô enfiou bala naquela coisa. Foi que escutei um grunhido mais feio do mundo. Pensei que ia ficar surdo de tão alto que era. E o bicho saiu correndo pela mata. Eu ali tremendo perguntei a vovô o que era aquilo. E ele respondeu: "Isso aí, meu filho, é o tal de lobisomem. Essa desgraça já leva atormentando esse lugar há algum tempo. Mas não se preocupe, aqui você está salvo." Passado o tempo, eu fui me acostumando, até porque não fui a única experiência sobrenatural que tive ali. Era das 7 horas da noite e ninguém mais saía de casa, nem o homem mais valente. Já com os meus 12 anos, já trabalhando na roça com meu tio e meu avô. Muito feliz. Até que um dia, virando terra para a plantação de maniva, na divisa das terras do meu avô e dos meus tios, o Carlos e o Denis, vi os dois discutindo e o tio Carlos, com uma mala, indo embora falando: "Eu não vivo debaixo do mesmo teto que um bicho." O Denis estava calado, de cabeça baixa, somente escutando. Terminei o trabalho com meus tios e fui para casa. Chegando em casa, contei tudo para meu avô, sobre a tal briga que havia visto com os meus tios. Meu avô falou para minha avó. E ele disse: "Eu sempre soube que era ele." Eu perguntei: "Ele quem?" Meu avô disse: "O lobisomem." Então meu avô havia me perguntado se eles haviam visto eu. Falei: "Não sei." Achava que sim, pois eu estava trabalhando ali perto. Meu avô então disse: "Hoje ele vem por aqui, pois tu sabe já o segredo dele." Meu avô então chamou seus 4 filhos homens e ficaram de tocaia. Por volta das 3 da madrugada,
O bicho aparece, mas dessa vez ele não ficou rodeando a casa. Já foi logo se jogando contra a parede e porta. Pensei que a casa iria cair abaixo. Minha avó de um lado rezando e eu travado de medo. Meus tios e avô metendo bala naquela desgraça, mas o infeliz não caía de jeito nenhum. Até que nisso se reuniram muitos vizinhos ao meio da barulhada e partiram todos também para cima daquele bicho. Era bala, foices, facão, eram mais de 20 homens armados. Aí sim aquele bicho caiu. Mas antes de morrer, ele levou 2 vidas de 2 vizinhos ali. Eu, quando saí com minha avó para fora de casa, vi o bicho ali. A coisa era feia, era gigante, tinha mais de 2 metros seguro. E pouco a pouco, eu vi aquela coisa e tomando a forma, e exatamente a forma do meu tio Denis. Apesar da cara estar bastante desfigurada, dava para ver que era ele, o meu tio Denis. Meu avô e os vizinhos queimaram o corpo bem longe dali. E esse foi apenas uma das vezes que vivi o sobrenatural no interior chamado de Goiaval. No YouTube, meu nome é El Brasil. Hoje eu vivo na Espanha, mas sempre vou levar comigo o que vivi naquele lugar. Abraço, boa noite focados em lobisomem e fiquem todos com Deus.